certo. Pronto, já está gravando. E vamos aqui agradecer, Bruna, ao seu convite, né? Agradecer, perdão, a aceitação do convite com você, tá certo? E eu gostaria que você ficasse à vontade para se apresentar e iniciar, tá bom? Tá Eu vou bom, fechar meu microfone aqui, qualquer coisa eu abro. tá certo. Eu que agradeço, professor Itamar, o convite aí, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com os alunos aí do Rio Grande do Norte, terra muito boa, conheço, gosto muito de Natal, lugar bom, conheço Mossoró, o estado bonito, nossos irmãos aqui quase. Irmaela, muito prazer, também agradeço aí todo o suporte que foi dado aí ao antes, a preparação, né, dessa apresentação. E assim, me apresentando, eu me chamo Bruna Castelo Branco, eu tenho dupla formação em jornalismo e tenho formação em ciências sociais, sociologia, pela Universidade Federal do Ceará. Depois eu fiz o meu mestrado e o doutorado também em comunicação aqui na Universidade Federal do Ceará, sob a orientação da professora Maria Érica de Oliveira Lima, bem conhecida aí de alguns, talvez. E eu pesquiso muito, no mestrado eu pesquisei sobre televisão regional. Eu peguei uma emissora local aqui, que também tinha repercussão nacional, que talvez alguns de vocês conheçam, que era a TV Diário, e fiz um estudo sobre ela, sobre esse aspecto aí regional, das emissoras locais, e foi muito bom. Quando eu fui para o doutorado, eu mantive assim, um pouco da pesquisa na área cultural, e aí sempre usando a teoria da folk comunicação, sempre esteve presente aí nas minhas leituras, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, né? É uma teoria que eu gosto muito de usar, uma teoria que eu admiro e respeito muito os pesquisadores, conheço alguns deles, tenho a honra, né, e a grata oportunidade de conhecer muitos desses pesquisadores aí nos congressos que a gente circula. E no doutorado, é um pouco do recorte da pesquisa que eu vou trazer aqui para vocês. Eu fiz uma análise comparativa de duas festas de São João. Eu analisei o São João de Fortaleza, um do São João de Fortaleza, que se chama Arraiá do Ceará, e fiz uma comparação com o São João da cidade de Braga, em Portugal. Então, é uma análise luso-brasileira dessas duas festas para identificar pontos, congruências, incongruências entre elas, similitudes ou falta de similitudes entre elas, porque a minha motivação também porque, por termos sido colonizados por eles, próprios portugueses, a gente bebeu da fonte daquela origem, né, de lá de Portugal e tudo. E durante meu doutorado eu tive a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche para visitar em loco, né, um dos meus objetos de pesquisa, que era a cidade de Braga, do São João de Braga, em Portugal. Nessa ocasião eu trabalhei, né, eu fiz meu sanduíche na Universidade de Vigo, na Espanha, que é uma cidade próxima de Braga, fica na fronteira ali do norte de Portugal. Então, ali eu tive a oportunidade de visitar com bastante recorrência ali essa região norte de Portugal, conhecer a parte cultural de lá, para ter repertório, né, para conseguir construir essa análise comparativa com Fortaleza. Dentro dessa minha pesquisa eu tive um super grande, enorme desafio, maior deles que foi a pandemia, no meio do caminho, onde muitas das festas foram suspensas. Eu conto um pouco disso também na minha tese, que está disponível no repositório da Universidade Federal do Ceará. Quem quiser ter acesso, a Irmaela ficou de colocar aí depois o link, e aí estou totalmente à disposição para qualquer dúvida, pergunta, e a gente vai conversar. Vamos conversar, quem quiser fazer perguntas e dúvidas, eu estou à disposição. É isso. Eu posso começar a apresentação? Como é? Pode sim, pode começar, fique à vontade, viu? Eu vou tentar aqui exibir os slides. Quando eu começar a exibir, acredito eu que vocês conseguem me ver e eu não consigo ver vocês. Mas qualquer coisa, alguém me sinaliza no microfone que... Tá certo, pode deixar.
Entrou? Deu certo, deu certo. Só tem que ampliar, abrir a tela. Certo, deixa eu ver aqui. E agora, abriu? Agora deu certo, sim, tranquilo. Pois vamos lá, vou começar. Qualquer dúvida, chama aí no microfone. Bom, mais uma vez agradecer o convite para esse ciclo de estudos, né, sobre comunicação, o pessoal da UFRN, ao professor Itamar, a Ermaela, todos os envolvidos, eu agradeço muito. Eu queria apresentar para vocês um pouco sobre esse universo das festas juninas e fazendo um recorte, né, trazendo aquele olhar da comunicação dentro desse universo cultural de festividades. Como eu disse, eu fiz uma pesquisa de doutorado bastante profunda, bastante densa, observando aí as festividades juninas, fazendo uma comparação entre São João de Fortaleza e São João de Braga, em Portugal, observando aí suas proximidades, suas diferenças, né, sobre alguns eixos, né, eu peguei 3 eixos de análise, e esses eixos, eles estão bem, assim, bem delimitados em uma tabela que eu usei e mostrei na minha tese, e eu até apresento aqui nessa noite para vocês, mas ao final da apresentação eu chego lá. Mas assim, antes de falar sobre festa junina, sobre comunicação, eu trago aqui também algumas reflexões, né? Alguns pensamentos para a gente começar, né? Para a gente conversar, para a gente realmente dialogar. Eu queria que fosse um diálogo aqui essa noite, que a gente pudesse trocar umas ideias. Inicialmente, eu queria pensar assim, sobre festas, né? O que seriam festas? Por que elas existem? Qual o significado? Qual a importância delas? Desde sempre, né, desde a existência da humanidade até os dias de hoje. Então, assim, elas têm sua importância, mas acontece que muitas vezes as festividades acabam sofrendo um processo de secundarização desse fenômeno. Por quê? Muitas vezes elas são banalizadas, elas são deixadas de lado. A própria pauta cultural, se você observar mesmo em alguns na própria gestão pública, você pega as pastas prioritárias, geralmente essa parte cultural ela fica ali como segundo plano, né? Num país tão complicado como o Brasil e muitas cidades nossas, a gente tem como temos prioritários ali a saúde, a educação, a segurança e tantos outros. Quando você vai ver a pasta cultural, ela está lá mais distante, por não ser considerada talvez ou não ser vista como algo assim essencial para o estilo de vida das pessoas, para o próprio viver, né? Então assim acontece muitas vezes esse olhar, né, um pouco de discriminação, de secundarização desse fenômeno, uma certa banalização das festividades, da ocorrência delas, algumas críticas são feitas, seja qual teor tenha essas festas, né, qual simbolismo elas tenham, porque as festas têm diversos significados, né, e muitos deles às vezes são questionados dentre a prioridade a emergência de alguns temas que a gente tem no nosso país e nas nossas cidades, né, nos nossos municípios brasileiros. Então, por isso ela é encarada às vezes como uma pauta não urgente. Ela fica ali de escanteio, né? Ela sempre fica um pouco mais à margem diante de outros fenômenos, né, mais urgentes, assim, né? Mas é o que eu trago aqui a reflexão, que foi um problema, assim, um problema não, uma dificuldade, um desafio que eu até comentei e comentarei mais adiante, que eu tive na construção da minha tese foi é, a ocorrência da pandemia, né? Que em 2020 a pandemia veio, né? Assim, chegou no Brasil com força, né? E aí a gente sofreu todo aquele processo de dificuldades, às vezes de ausência de olhar do poder público e falta de vacina, a ciência ainda procurando
algum meio eficaz de conter a pandemia, mas ela se alastrou assim mundo afora, né? Então assim, teve esse lado negativo, que a gente viveu um regime de quarentena, que as pessoas ficaram isoladas e precisaram ser forçadas até a esse isolamento. Então, assim, foi realmente um período difícil, foi um período complicado para todos, sem diferença alguma, mas, assim, essa pandemia, pensando nas festas, ela também teve seu lado positivo. No caso das festas, porque pensou-se muito em cultura, passou-se assim, talvez a valorizar um pouco mais a cultura, a pensar na importância que a cultura exerce na vida das pessoas, no bem-estar social, né, no bem-estar não só social, mas também individual, né, de cada um, de cada indivíduo, da urgência que às vezes ela se faz necessária. A cultura, a arte também se passou a observar com mais cuidado, com mais atenção, a pensar nesses artistas, tanto artistas a nível local, regional, artistas dos mais diversos setores, né? Então, assim, teve esse lado, vamos dizer, positivo que a pandemia trouxe para a pauta cultural, né, para a pauta das festas, trazendo esses novos sentidos. Para a gente começou a desacelerar daquela rotina puxada, daquela rotina muito assim, muito cansativa que a gente leva no fluxo normal. E aí, nesse desaceleração, a gente parou para refletir quais são os sentidos, né? Os sentidos da existência, os sentidos de viver, e a cultura e a arte, ela teve aí um momento de, de destaque. Talvez alguns vocês lembrem aqui que nessa época de pandemia se realizou muito aquelas lives, né? As lives de artistas, dos mais diversas áreas, né? Artistas do sertanejo, do forró, artistas internacionais fizeram suas lives, assim, para tentar trazer um pouco de, não sei, de conforto, de ânimo às pessoas que estavam isoladas, que estavam sem poder se encontrar, sair de casa. Então, assim, recupera um pouco desse sentido de festa e a reflexão sobre isso. Os significados são aflorados, e aí ela passa a crescer um pouco mais em importância a esses olhares sociais e os olhares políticos, né? Então, assim, eu observo esse lado positivo da pandemia no aspecto cultural, no aspecto artístico, no aspecto festivo, né? E aí a gente vai discutir aqui onde entra a gestão e a administração das cidades sobre essa pauta festiva e cultural, certo? Então, assim, quando a gente pensa em festas, fazendo uma busca rápida assim, no dicionário, a gente encontra, né, a comemoração de algum fato, de alguma data, uma cerimônia, uma celebração, uma comemoração. Então, assim, é aquele momento de alegria, quando tem um motivo para se celebrar. Você vê que ele coloca, né, o próprio dicionário, ele busca comemoração de algum fato, de alguma data, ou seja, esse fato, essa data é o que dá o sentido às festas, elas não são festas por si só, assim, sem um significado vazio. Não, não é assim. Para ser festa, ela necessita ter um motivo, uma motivação, seja qual for, seja no aspecto religioso, seja no aspecto cultural, seja no aspecto, enfim, popular, qualquer que seja ele. Se alguém quiser perguntar, falar, por favor, sinalize que eu não estou vendo. Bruna, Hum. eu acho que tem hora que você vira o microfone, que tem hora que o som baixa, tem hora que o som aumenta, sabe? É? Varia. Será que assim fica melhor? Fica mais Agora assim? assim tá bom, tá bom. Certo. Bom, então continuando. Essa existência de um significado para a festa, essa necessidade, na verdade, de ter um sentido para que ela aconteça. E essas festas, elas podem ser espontâneas, elas podem ser naturais, elas podem ser criadas, elas podem ser inventadas, recriadas, elas podem. Esse sentido que é dado em sua raiz original, ele pode ser
diversamente modificado ao longo do tempo, né? Criado, recriado, ela pode ter um sentido realmente espontâneo das camadas populares ou das camadas não populares, elas podem ser inventadas, mas o sentido, a motivação precisa existir para ela acontecer. Então, assim, nessa reflexão sobre festa, eu trago um pouco o pensamento sobre o tempo da festa. Que tempo é esse, né? É um tempo comum, é um tempo normal, é um tempo dentro do calendário, dentro da rotina cíclica de cada um, né? Da individualidade, da sociabilidade das pessoas. Alguns autores trazem alguns pensamentos sobre esse tempo festivo. Aqui é o Manuel Pinto, é um autor português, que ele pesquisa essa parte também cultural, e ele fala que a festa, ela constitui um tempo outro, né? É como se fosse um outro tempo, como ele diz, um tempo fora do tempo, que tem uma forte censura relativamente aos ritmos e rotinas do cotidiano e dos distintos tempos sociais. Ou seja, Manuel Pinto quer dizer aqui que para uma festa acontecer, ela precisa ter uma data, né, um momento, seja diurno, seja noturno, ela é marcada no calendário, ela existe dentro de um ciclo temporal, né, e ela constitui um tempo fora do tempo. Ou seja, ele quebra aquela rotina, né, ela quebra aquele ritmo comum, ritmo frenético, né, do dia a dia. Então, esse tempo da festa também é importante a gente entender para acontecer. Oi? Alguém falou aí? Alan quer perguntar. Pode falar, Lu. Pode perguntar, Alan. Talvez ele tenha apertado aí sem querer, né? Foi sem querer. Tudo bem. Bom, então vamos adiante. Sobre esse tempo de festa, também tem uma outra autora aqui, a Barroso, ela comenta que essa festa ela marca o espaço e o tempo próprios, em que os papéis sociais tomam outra dimensão, ou seja, aquilo que a gente falou, né? É um outro momento, né? Ganha uma nova configuração festiva. E aí o Ortiz, né? O Renato Ortiz, ele considera que esse tempo da festa é algo ao mesmo tempo cotidiano e extraordinário, porque cotidiano ele segue ali o fluxo, mas ao mesmo tempo ele muda o cenário, né? Ele muda o ambiente, então por isso se torna extraordinário. Aí ele considera com essa dupla configuração festiva. Essa é uma reflexão também trazida sobre esse tempo festivo, que a gente possa ter em mente, e outros autores entendem como um tempo de utopia, onde se diminui as tensões da diversidade étnica, das distinções sociais, promovendo essas vivências diferentes, com emoções, uma sociedade viva, o espetáculo, as mudanças, esses contrastes, as misturas. São algumas observações de alguns autores, compreendendo, né, que essa cadeia festiva é complexa, que ela mexe com todos os instintos humanos, como a gente mencionou aqui na própria pandemia. A gente passa a pensar de uma forma filosófica, pensando na parte psíquica, social, nos aspectos físicos, emocionais. Então, assim, tudo tem um envolvimento aí dessa parte simbólica, como um reflexo dessa civilização que elas marcam gerações. As festas, elas marcam uma temporalidade, né, no espaço mesmo, no tempo é um registro social. A gente precisa pensar na festa não como algo banal, que eu trouxe no começo, algo secundarizado. Não, mas é algo essencial para a própria existência humana e é algo que fica marcado. Por que uma tal evento, né, uma tal festa, ela existe e resiste há tantos e tantos anos? Por que elas são modificadas? Então, são questionamentos que a quem estuda festa, principalmente, quem estuda cultura popular, quem traz a comunicação aí nas suas pesquisas, ou pretende trabalhar, precisa refletir, né, para a gente ter esse pensamento. Saindo do tempo das festas, eu trago um pouco do espaço. A gente pensar quais são os espaços onde acontecem as festas, né? Muitas vezes esses espaços são comunitários.
porque a razão de ser das festas, ela é para acontecer dentro de uma comunidade, para que as pessoas possam exercer sua sociabilidade de uma forma realmente comunitária. Se um time de futebol ganha uma partida e as pessoas vão comemorar, aí está o sentido, e o sentido de comemorar é por ser uma comunidade ali, uma comunidade que torce para algum clube de futebol. Se existe uma novena numa igreja, é uma comunidade ali que comunga, né, da mesma fé, da mesma crença, enfim. Então, esse sentido de comunidade também faz parte do espaço das festas, né? Esses espaços comunitários, onde há concentração de pessoas, onde essas pessoas estão ali trazendo seu compartilhamento, né? Lembrando que esses espaços podem ser ou urbanos ou rurais, né? E eu vou já mergulhar um pouco mais sobre isso. Muitas das festas, elas iniciaram suas trajetórias aí dentro do ambiente rural e depois foi ganhando um espaço mais urbano, né? Pelo próprio fluxo, né, de construção da sociedade, dos espaços, das cidades, que sofreram com o processo de industrialização, sobretudo a partir do século 19, 20, né, que foi ampliando ainda mais esse processo de industrialização, que, por sua vez, né, estimulou a urbanização a acontecer, porque as cidades foram ficando numerosas, né, atingindo aí a grande massa, urbanizando mais alguns centros, né, que se tornando mais urbanizados mesmo, mudando os estilos de vida das pessoas, que quando tinham aí essa vida mais ruralizada, num aspecto mais interiorano, levavam um estilo de vida um pouco mais tranquilo, menos apressado, e aí passam a ter um novo, assim, estilo mesmo de vida, né, de focado aí na parte do trabalho, né, focado nesse cidadão aí que ele vive em função do seu tempo, do tempo de ir para trabalhar, tudo tem o seu retrato aí urbano e social. Então, assim, foram estilos de vida que foram se formando e as festividades, ela acontece hoje em dia, né, dentro das cidades como um palco principal, porque justamente nas cidades, né, é onde acontece essa concentração de pessoas, essas comunidades, essa, esse ambiente que é numeroso, né, e as festas têm esse caráter de trazer, né, de carregar as pessoas. Então, assim, as cidades estão hoje como o principal laboratório, o principal ambiente onde a festa está destinada a acontecer, né, essas festividades. Então, eu reflito um pouco também sobre cidades. Eu trago aqui um questionamento, se alguém quiser se manifestar, o que, na visão de vocês, o que constitui uma cidade segundo o imaginário do senso comum? O que precisa existir em um ambiente para que a gente determine que ali existe uma cidade? Alguém se arriscaria, dar um palpite, alguma instituição, algum órgão, para a gente constituir uma cidade? Alguém tem algum palpite aí? Não? Bom, eu considero que os principais elementos e componentes do cenário urbano clássico, puro e habitual, não sou eu, na verdade, não sei o que estou dizendo, são alguns estudiosos, né, desse Bruna, ambiente. Desculpe, uma case falou questionando a praça. Isso, muito bem, Keis. Realmente, a praça, ela se constitui, faz parte de um dos elementos que compõem o cenário urbano clássico, né, segundo alguns dos pensadores aí, dos estudiosos, sociólogos, que pesquisam esse ambiente, são justamente os elementos, os componentes que realmente que compõem o cenário urbano, que são o quê? Para existir uma cidade, precisa ter uma igreja. Muitas vezes elas se formam a partir de igrejas, a partir de praças, né? Aquela praça popular, onde tem aquele comércio popular, às vezes uma feira popular, e pensando aí também
até na FOC Comunicação, onde tem os vendedores ambulantes, os vendedores de mais diversos tipos de produtos que são comercializados ali. Então, uma praça, uma igreja central, essa feira popular, às vezes uma agência bancária, porque justamente as pessoas necessitam de uma agência bancária para fazer suas transações, né, comerciais. Então, fora isso, uma sede principal da prefeitura, né, da administração local dessa cidade, os seus órgãos públicos. Então, tudo isso são os elementos, né, que compõem esse cenário puro, habitual, que concentra basicamente os principais poderes que, vamos dizer, que dominam, né, o mundo, né, as cidades, assim, vamos dizer, de uma forma geral, que seria o quê? A igreja, a economia e o Estado, aqui representados pela Igreja Católica, sobretudo, a economia por suas diversas, seja o comércio popular, ou seja o comércio aí de grandes empresas, já no aspecto da modernização, e o Estado como esse poder, né, esse poder público que age, né, em prol da população. Como eu falei, há um órgão da prefeitura, os seus mais diversos órgãos administrativos. Então, assim, tudo isso se concentra nesse ambiente. E esses ambientes públicos ou privados, sendo que esses espaços públicos é onde que é de fato esse palco por excelência para ter os encontros, para ter os movimentos, né? E fazer e acontecer de fato a ocorrência das festividades. Aqui nas cidades, o nosso principal aí, pensador aí, o criador da Foco Comunicação, ele coloca, né, o Marcos de Mello e outros colocam a cidade como principal laboratório da natureza humana, que é onde as sociabilidades acontecem, as pessoas passam a se conhecer, a interagir e a ter essa troca, né, essa troca de repertório humano, né. Então a cidade tem esse potencial vivo, né, de natureza humana, que é onde justamente está essa coletividade, onde a cidadania acontece, justamente por ter a circulação dessa heterogeneidade, e também já mais trazendo-se para a modernidade, a modernidade tardia, que a gente passa a pensar um pouco sobre inclusão, que até bem pouco tempo até não se pensava muito, mas é aí onde a vida acontece, vamos dizer assim, é justamente, sejam cidades menores ou maiores, mas é aí onde a coletividade está, a cidadania, e essa heterogeneidade circula. Pensando sobre cidades, hoje a gente vê uma diversidade de modelos. Eu trouxe aqui alguns exemplos também para a gente entender que não existe só um tipo de cidade, né? A gente já pode falar em Smart City, que é essa cidade inteligente, né, cheia de recursos tecnológicos, onde a tecnologia predomina, né, e ela é muito valorizada, principalmente em espaços mais desenvolvidos economicamente. Existem ecocidades, até que é uma pauta da nossa COP30, né, que está acontecendo agora, é muito essa questão de pensar sobre o meio ambiente, de preservação. Então, assim, existem essas ecocidades pensadas sobre isso, cidades satélites, cidade universitária, são diversos modelos de cidade que a gente pode pensar no dia de hoje. E em cada uma delas existe a sua própria cultura. Essa cultura que ela identifica, né, que ela respira, né, assim, ela traz essa identidade do lugar, né, ela traz esses aspectos culturais que podem ser regionais, podem ser locais, mas muito próprios de cada um, né, de cada ambiente desse. Então, eu passo a entrar aqui, já que a gente refletiu sobre as festas, sobre o sentido das festas, o espaço, o tempo de cada uma delas. Eu trago aqui o meu objeto, de uma forma simplificada, da festividade de São João, né, daqui de Fortaleza, e comparando com Braga, eu trago um foco maior aqui para Fortaleza, que é um centro urbano, né, na verdade a capital do estado do Ceará. Hoje nós temos 2,5 milhões de pessoas vivendo em Fortaleza. É uma cidade litorânea, muito viva, muito pulsante, com uma cultura forte também, uma cultura também nordestina, e como
como também nossos colegas aí do Rio Grande do Norte. A gente tem alguns aspectos e traços parecidos também, enfim, na linguagem, no modo de viver. Então, Fortaleza tem essa característica desses aspectos históricos, culturais, com muita predominância, assim, por ser uma capital nordestina, assim, tem a vanguarda de ter sido a primeira capital a libertar os escravos, aqui na época antes da abolição da escravatura, o estado do Ceará foi o primeiro a libertar em 1884, por isso é conhecido como a Terra da Luz, né? Então, essas são características que marcam assim o nosso ambiente, o nosso espaço. Mas, antes da gente ser uma capital, uma grande capital com 2,5 milhões de pessoas, o Ceará, né, assim como o Brasil, era um país muito ruralizado, ainda no século XIX e tal. E aí, dessa ruralidade, muitos aspectos de lá foram trazidos para a capital, principalmente a partir dos fluxos dessa migração de espaços interioranos, de espaços rurais para a capital. Então, assim, em outros períodos, quando o Ceará sofreu muito com a seca, o Nordeste em si ele não tinha aquele olhar, né, aquele apelo do poder público que era concentrado no eixo Rio-São Paulo e um olhar mais secundarizado ali para o Nordeste. Muitas pessoas que sofriam com a seca fizeram esse êxodo rural, né, migraram para Fortaleza, vindos do interior, e vindos do interior bastante rural, o sertão nordestino e tudo. Então, essas características e o modo de viver interiorano é muito presente ainda hoje na capital, né? A gente tem costumes até indígenas, né? Que tinham muitas tribos indígenas aí no começo, né, da nossa história. Então, ainda há o hábito de dormir em redes, de tomar diversos banhos diários. Na parte da culinária, a gente faz uso da tapioca, cuscuz e tantos outros aspectos, né, gastronômicos aí. Essas pessoas que migravam para cá traziam seus modos de viver lá do interior e formavam centros pequenos, vamos dizer, pequenos centros urbanos, pequenos povoados dentro do espaço de Fortaleza para vir para o litoral em busca de melhor condição de vida e tal, e assim surgiram alguns subúrbios, né, alguns bairros periféricos, e aí Fortaleza aos poucos foi se desenvolvendo, né, até chegar ao que temos hoje. Então é muito marcante os nossos traços interioranos, e aí como eu falo do São João, não dá para trazer não dá para não trazer o ritmo do forró, que é o principal elemento, né, característico da nossa festa junina. E aí eu trago também os meios de comunicação, que a folk comunicação ela reflete sobre isso, né, a influência, a relação entre os meios de comunicação com a cultura, sobretudo com a cultura popular, e como é que ela interpreta, como é que ela reflete essa cultura, né? Os meios de comunicação, trazendo aqui para Fortaleza, né? No caso de TV, ela já veio aí já na década de 60, 70, depois de ela surgir primeiro a televisão, né? Enquanto veículo, enquanto meio comunicativo a partir dos anos 50 no Brasil. Aqui no Ceará nós temos a TV Verdes Mares, que é afiliada da Rede Globo, que é o meu objeto de pesquisa também, porque eu vejo como é que acontece a comunicação a partir da Verdes Mares, aqui em Fortaleza, focando no São João de Fortaleza, como é que é feita essa cobertura, como é que eles abordam, né, a festividade junina. E aí, além da Verdes Mares, nós temos outras, né, emissoras também, a TV Cidade, que é afiliada da TV Record, e a TV Jangadeiro, que é afiliada do SBT. Então, esses são os principais meios de comunicação a nível audiovisual, que são as televisões, né? Mas fora isso também temos jornais impressos, um grande conglomerado que eu estudo, que é o Sistema Verdes Mares, eles são possuidores de televisão, de estação de rádio, de meio impresso, que é o Jornal Diário do Nordeste. Além da parte da comunicação, eles têm também outros empreendimentos, que é na parte da educação, que é a Unifor, a Universidade de Fortaleza, é a maior universidade particular daqui do estado, e tantos outros, indústria de gás, indústrias variadas aí. É o sistema, é o Grupo Edson Queiroz, que foi o grande responsável por trazer esse conglomerado aqui para o estado.
Aqui eu trago uma foto da cidade, que ela é o principal cartão postal de Fortaleza, que é a Orla, né, que a gente chama a beira-mar de Fortaleza. Alguém aí conhece Fortaleza? Já veio, já passeou por aqui? Tem interesse, quem sabe, de visitar? Professor Itamar, suponho que sim. Já morei aí. Já morou aqui. É um cearense. Morei acho que 2 anos aí. Olha aí, bastante tempo. Ah, eu não conheço, mas eu passei uma vez, eu fui para um evento em Trairi. Aí eu passei assim, mas eu não conheço não, mas eu tenho vontade de conhecer. Pois Acho volte, volte. Uhum. Aí tempinho, acho que foi 2000 e... Eita, nem lembro, 2014 eu acho que eu fui. Ou 13, 2013, faz tempo. Legal. Então, Fortaleza se desenvolve assim a todo vapor, que é a nossa orla marítima principal, a beira-mar é bem movimentada, cada vez mais atrai o olhar, né, de turismo, turismo muito forte, assim, o Nordeste sempre buscado pela sua, justamente pelas suas praias, né, as belezas naturais, a preservação do espaço. Então, assim, a gente observa também a presença de super prédios aqui, que é até um pouco polêmico, a construção desses super prédios, a verticalização da cidade, mas é uma realidade local, né, do setor imobiliário, enfim. E aqui eu quero falar sobre o São João em Fortaleza, porque aqui caberia um plural, São Joões, porque existem diversos. Eu não sei como é que funciona em Natal, vocês podem me contar depois, a gente pode conversar, mas aqui em Fortaleza a gente tem diversos tipos de São João. Eu trago assim, até na introdução da minha tese, que quando a gente entra, termina o mês de maio e começa o mês de junho, a cidade já começa a respirar diferente, já toma outros ares. A gente sai de um mês mariano, o mês de maio, né, o mês de Nossa Senhora, o mês de coroação nas igrejas, é um evento assim bem religioso, né, um mês bem religioso, e a gente adentra em junho, que também em essência é religioso, por celebração João Batista e Santo Antônio e São Pedro, né? Na parte religiosa ele tem esse apelo aí bastante forte também, mas sobretudo cultural, né? Cultural que resgata aí muitas raízes, até desse público que eu falei que fez a migração, né, para a capital, com muitos aspectos rurais, né, interioranos e tal, e aí vem a questão da gastronomia que eu também comentei, que a gente fala sobre, que a gente tem as nossas comidas típicas juninas, né, e aí tem diversos São João em Fortaleza, e o que eu estudei, o que eu estudei aqui foi o Arraiá do Ceará, que é um outro evento que ele é promovido pela FECOAJUCE, que é a Federação de Quadrilhas Juninas do Estado do Ceará, e aí ela tem um apoio, patrocínio ela tem a realização, na verdade, tem a realização da emissora de televisão local, que é essa que eu comentei, a TV Verdes Mares, ela realiza esse evento, e aí tem uma dezena de patrocinadores, uma dezena de apoios, e ela já sofreu modificações ao longo do tempo, dos anos que eu vou comentar depois. Ou seja, quando uma emissora ela realiza um evento de São João, a gente pode pensar que existe uma folk mediatização nesse sentido. É uma cidade que ela sofre o processo de folk mediatização, ou seja, a mídia em si, né, os meios de comunicação, elas percebem esse movimento cultural que há na cidade e transmite, né, e transmitem por suas lentes, se for no audiovisual, ou mesmo no jornal impresso, ou mesmo nos portais, enfim, por diversos canais aí. E a cultura, por outro lado, também se beneficia nesse sentido, porque ela é fortalecida, porque ela é valorizada, porque ela é visibilizada, né, dentro desse processo, e a cidade também ganha. Então, assim, por isso que a gente pensa na folclorização dentro desse cenário, né, junino da capital. Então, vem a questão da tradição, do que é preservado ao longo do processo, o que é reinventado, né, nesse sentido. Então, assim, Fortaleza sofreu por todos os processos aí que o São João passou, pincelando assim muito rapidamente sobre a origem do São João. Ela tem a origem remotíssima, assim, de povos, de comunidades egípcias, assim, de
milênios atrás, que eles celebravam a colheita, né? Ela tinha muito aquele aspecto da natureza, né? De celebrar, de mudar a estação. Você sai da época chuvosa e entra no verão e você vai fazer a colheita. Então, assim, isso de povos antigos, egípcios, sumérios, ali na Europa, né, que ela vai avançando, vai progredindo, sempre teve esse aspecto, assim, também de ligação com a natureza. Então, essa é, vamos dizer, a base, né, a origem da festa junina, que aí foi se modificando com o tempo, ganhou danças, ganhou outros cenários, até chegar ao Brasil, que sofreu a influência indígena, que sofreu a influência dessas comunidades rurais, até mesmo dos povos africanos que trouxeram as danças, dos povos europeus, que são os nossos colonizadores, né? Então, assim, tudo isso foi, vamos dizer, evoluindo com o tempo, né, com as sociabilidades, com o próprio progresso urbano, progresso social, de industrialização, de cidade, de migração. Então, tudo isso foi sofrendo essas mudanças, né? E aí as políticas públicas, elas atuam, no caso de Fortaleza, eu até queria saber também a realidade em Natal depois, ou no Rio Grande do Norte, de uma forma geral, sobre as políticas públicas para esses eventos, porque aqui em Fortaleza teve um olhar, teve uma repercussão, a meu ver, e ao olhar de muitas outras pessoas, também tardio, né? Ela teve uma ação politicamente falando, assim, tardia. Em que sentido? Porque até os anos 90 não se existia nenhum olhar público sobre as festividades, elas existiam espontaneamente em alguns bairros, em algumas regiões, em algumas periferias da cidade, nos próprios interiores do estado do Ceará também existia, mas de uma forma meio mesmo espontânea, natural, da própria comunidade, sem esse olhar público, sem esse apelo das políticas públicas. Isso em Fortaleza só veio acontecer a partir dos anos 2000, mais ou menos em 2002 ou 2006, que veio a prefeita Luiziane Lins, do PT, e ela assim, radicalizou a política cultural em Fortaleza. Não se existia carnaval em Fortaleza. As pessoas iam para as praias, iam para o litoral, mas na cidade ficava super esvaziado, porque não tinha. Então, essa atitude, né, de crescer o olhar, né, de melhorar as políticas públicas, de lançar editais, de valorizar os grupos culturais, veio a partir dos anos 2000. E ainda bem que foi mantido, né, com a mudança de gestão, esses editais foram mantidos e fortalecidos, né, essa cultura radicalizou, assim, radicalmente aqui o cenário da cidade, tanto na época de carnaval, que é outra festa popular forte, né, brasileira, como na época junina. Então eu trago esse olhar de valorização cultural pelas políticas públicas, fortalecendo também o potencial turístico nosso, que já é forte, né, já tem esse apelo turístico também muito forte pelas praias, sobretudo, e a beleza cultural, natural, etc. Tudo isso caiu no gosto popular. Tudo isso tem sido mantido e fortalecido a cada ano, mas que sofreu também os impactos do período pandêmico, que eu posso adentrar posteriormente. E aí o poder público ele precisa agir, né, como um agente principal dentro desse cenário de construção de eventos, e eventos de grande porte, como alguns autores até citam na minha tese. O professor Ricardo, lá da UFRJ, ele fala sobre os conceitos de mega eventos, né? O que são esses mega eventos? Tem diversos olhares sobre mega eventos. Alguns autores comentam sobre a quantidade de dias, outros comentam sobre o tamanho do evento, outros comentam sobre enfim, as políticas culturais que são instaladas em determinada cidade, sobre os impactos que tem nessa cidade, não há um consenso. Mas o fato é que os mega eventos existem, como aqui no Brasil tivemos em 2014, que a colega, eu não vi quem era, mas que comentou aí, que em 2014 veio aqui em Fortaleza, e era até na época que estava tendo a Copa do Mundo, né, aqui no Brasil, que foi as capitais construíram aí suas arenas de futebol, e isso constitui um mega evento, né, com olhares turísticos internacionais, os estrangeiros vieram, então tudo isso gera impacto para as cidades. Aí no caso foi na área esportiva, né, mas tudo isso gera um impacto, e aí se espera que o poder público tenha
uma ação enquanto agente, né? A gente espera mesmo da pauta do Ministério da Cultura a nível nacional, ou das secretarias de cultura a nível, enfim, local ou regional, etc. E aí entra a ação também dos patrocinadores, que são esse patrocínio privado mesmo, além do poder público, né, nesse sentido. E aí vem os grupos de mídia agindo fortemente também dentro dessa pauta cultural. Aqui eu trago uma foto de um exemplo do São João de Fortaleza. Esse aqui era uma competição de quadrilha junina que aconteceu no shopping da cidade, que é o Shopping Iguatemi, é um dos maiores que nós temos aqui. Você observa que existem as festas inicialmente, que eu até falei que existiam de forma espontânea, sem muitos recursos dentro de praças públicas, em alguns bairros periféricos, em algumas comunidades, ela passa a tomar outra dimensão, né? Já ganha um outro olhar, um shopping já começa a se interessar, já monta uma arena, você vê que tem um palco, que traz os grupos de quadrilha, que elas vão se vestir, se caracterizar, que elas vão disputar entre si, que vai ter um jurado, que vai ter plateia aí, você vê arquibancada. As pessoas às vezes até compram um ingresso para assistir. Tudo isso dentro de um espaço que em tese é particular, né, dentro de shoppings, para atrair justamente esse público, né, para ir ali, enfim, até fazer compra, aproveitar, e aí tem as barracas de comida típica, tudo isso montado dentro desse período, olha o tempo da festa, né, dentro desse recorte aí junino, e aí a festa passa a tomar outras dimensões. Aqui em Fortaleza, todas os estabelecimentos comerciais estão enfeitados a partir de final de maio para junho, as padarias estão enfeitadas, os shoppings estão decorados, algumas praças públicas, as empresas, tudo está decorado, as pessoas fazem eventos fechados, eventos públicos, eventos do poder público, né? Então, assim, é uma diversidade enorme de festas juninas, né? Clubes que cobram, né, entrada para as pessoas assistirem os eventos, as quadrilhas juninas, grupos culturais se movimentam, não só na capital como também no interior, e assim vai acontecendo a festa, vamos dizer, na atualidade do São João em Fortaleza. Por isso que eu falo no plural, eu acho que poderia caber aqui no plural. São João, sem contar nas igrejas que fazem suas devoções aí a São João Batista, por exemplo, no aspecto religioso e etc. Aqui eu faço rapidamente aqui o quadro que eu apresento, que eu faço a análise comparativa entre o São João que eu fiz, o Arraiá do Ceará, com a festividade de Braga. Eu trago 3 eixos festivos, a parte de organização, deixa eu ver se eu falei aqui, a parte de organização, a parte de elementos culturais e a parte folk comunicacional. O São João, o Arraiá do Ceará, ele é organizado, né, ele é realizado pela TV Verdes Mares, do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Só aí a incidência, né, da folk comunicação já está bem presente. A estrutura festiva, ela é dentro também de um shopping. No ano que eu investiguei, que foi 2023, ela aconteceu dentro de um shopping, mas já foi em outros espaços, já aconteceu na própria Beira-Mar, naquela foto que eu mostrei, na Beira-Mar de Fortaleza, dentro do aterro da Praia de Iracema, que era na praia mesmo. Ali o poder público, junto com a TV Verdes Mares, ela fazia uma grande arena, montavam palcos e vinham artistas nacionais, duplas sertanejas, grupos locais se apresentar, montavam um palco para disputas de quadrilha dentro da parte ali da areia da Praia de Iracema, com toda a estrutura de banheiro público, de segurança, de esquema de trânsito, tudo isso muito bem organizado e articulado por uma emissora de televisão, né, com o apoio do poder público e do poder privado. Então, tudo isso aconteceu até 2019, aqui em Fortaleza, que em 2020 parou devido à pandemia e ficou alguns anos sem acontecer. Retornou em 2023 com esse formato muito mais simples, muito mais simplório, muito menor, muito mais tímido, que foi dentro de um shopping de Fortaleza, de um bairro periférico chamado Jockey Club, que é o Norte Shopping Jockey.
Foi um espaço artificial montado exclusivamente para o evento, com essas arquibancadas, palco, brinquedos infantis. Aí vem toda a parte instagramável, com as cabines de fotografia, decoração, telão, cidade cenográfica. Fez toda essa questão estrutural apenas em 2 dias, enquanto que em outros anos já foram muito mais dias, assim, 4 dias de evento. Dessa vez foi só sexta e sábado, num local que é o destinado ao estacionamento do shopping. Enquanto isso, pensando em Braga, que é uma cidade lá do norte de Portugal, é uma cidade super, super antiga. Ela é milenar, bimilenar, na verdade, tem mais de 2.000 anos. Teve influência do Império Romano lá em Portugal, né? E aí depois teve muita influência também de bispos, a da Igreja Católica muito presente. Em cada canto da cidade tem uma igreja ali em Portugal. Então, assim, o aspecto religioso da cidade e da própria festa em si é muito forte. A festa não é tão recente como Fortaleza, pelo contrário, ela também é antiquíssima, com muitos e muitos quadros bíblicos, com quadros populares, com quadros, uma diversidade imensa. E lá eles contam em Braga com uma associação, chamada Associação das Festas de São João de Braga, que eles organizam esse evento, ou seja, não é uma emissora, é uma associação da própria cidade que organiza a festa dentro do espaço natural da cidade, em suas praças, em suas avenidas, seus logradouros públicos, né, coretos, tudo mais, tiver esse espaço natural da cidade. E aí eles fazem a identidade, né, a identidade própria do evento, com decoração, banners, totens, as barracas, as tendas temporárias, tudo relativo à parte junina de cada ano eles preparam. Lá, diferente daqui, são 10 dias de evento, dinâmico, distribuído pelos mais diversos espaços da cidade. E aqui é uma comparação que eu coloco do evento mesmo, porque em Braga são 10 dias de evento, tipo, do dia 10 de junho até o dia 20 de junho. Enquanto que o Arraial do Ceará, desse ano aí de 2023, só foram 2 dias, mas a festa de São João na cidade de Fortaleza, ela não tem limite. Geralmente ela às vezes começa antes de junho e termina em agosto. No 15 de julho ainda está tendo disputa de quadrilha nos interiores, até dentro de outros espaços da capital. Então, assim, a festa se prolonga, né? Aqui no Brasil tem essa diferenciação também, não é tão delimitado esse tempo, certo? Um outro ponto de análise, eu falo os elementos culturais, que aqui em Fortaleza a gente tem as tradições muito fortemente marcadas pelas quadrilhas juninas. O principal, né, nossos grupos de quadrilha, que tem em pequenos bairros da cidade e também nos interiores, elas ensaiam, então ficando cada vez mais profissionalizados, o que foi algo já mais simplório, né, mais assim, espontâneo. Não, hoje está mais profissional, tem toda uma questão aí de figurino, de disputa, né, antes vale prêmio, vale dinheiro, tem a disputa real mesmo ali acontecendo. Então, o foco maior é isso. As expressões artísticas, às vezes alguns, nesse evento de 2023, foram 3 grupos culturais que se apresentaram ali, e teve algumas inovações, mas num aspecto, ao meu ver, um pouco negativo do que já foi. Fizeram num espaço diferente, né? Fizeram ali dentro de um shopping, com um espaço muito mais reduzido do que foi na praia de Iracema. Diminuíram a quantidade de dias e não fizeram bandas, não trouxeram bandas, né, nenhum artista para se apresentar nos palcos, não teve esse aspecto. Em 2023, lembrando que foi um ano, assim, de recuperação da pandemia, né, porque foi suspenso em 2020, passou 21, 22 sem ter, e só veio acontecer novamente em 23, nesse aspecto ainda mais tímido. Enquanto que Braga conseguiu manter lá em Portugal o nível do que já se existia mesmo antes da pandemia, né? Com todas as bandas, as exposições, os cortejos acontecendo, essa parte cenográfica, tudo o que eles têm lá eu nem vou comentar de tradição, aconteceu porque são inúmeras, assim, inúmeras mesmo. Eu não vou adentrar nisso.
Fora isso, teve apresentações artísticas, que eles chamam de rusgas, que são grupos, né, grupos culturais, grupos populares, alguns cantores, cascatas, que eles chamam, seriam alguns, tipo maquete, que a gente tem, que eles fazem como se fosse maquete de uma festa junina, e fazem disputas entre eles. Então, assim, tem essas partes artísticas, mais, diferentes do que a gente costuma ter no Brasil, né? E, além disso, eles inovaram fazendo uma feira de artesanato, com artesãos se apresentando na cidade, e a apresentação de DJs em frente à igreja do Pópulo da cidade para o público jovem, né? Que justamente para cativar e manter essa tradição. Lembrando que Braga é um dos maiores São Joões de Portugal, ele se considera o maior São João de Portugal, é o slogan que eles usam, sendo que ele também passa por um processo parecido aqui no Brasil, que se chama a disputa entre cidades, né? Aqui a gente vê no Nordeste, né, principalmente na época junina, a disputa entre qual é o melhor São João, é o de Campina Grande, na Paraíba, ou de Caruaru. Então, lá em Portugal, eles disputam Braga e disputam Porto. Elas disputam entre si, são cidades que próximas, com pouca distância, poucos quilômetros de distância, 40, 50 quilômetros, mas elas disputam para saber quem é o maior São João de Portugal, e aí ocorre também esse fenômeno por lá, sendo que Braga, por ser muito antiga e muito tradicional, ele preserva esse aspecto tradicional de ter circuitos, tem um quadro lá que se chama o Carro do Rei Davi, que é um quadro religioso, eles fazem novenas, então assim, eles pegam muito nesse aspecto cultural e também religioso. Por isso que eles se chamam cidade autêntica. Eles levam esse slogan lá. E o meu último quadro de análise, já para encerrar quase, são os aspectos folk comunicacionais, que é o ponto forte aqui, né? Na emissora TV Verdes Mares, né, que ela é a realizadora desse evento, a folk comunicação está bem presente. Através de quê? De uma atividade extensa de divulgação no caso do Arraiá do Ceará, e também do São João, de uma maneira geral, em Fortaleza, a cobertura do evento, o antes, o durante, o depois é exibido, tanto nos telejornais como nos programas de entretenimento. Eles são bem explorados nesses dois aspectos, né? Tanto no aspecto jornalístico da coisa, né? Como no aspecto do entretenimento, né? De trazer aquele aspecto mais de lazer, de celebração e etc. As expressões culturais próprias, nossa, né, daquele aspecto nordestino, é mantido através das quadrilhas juninas, que é o nosso carro-chefe daqui, através do nosso forró, que é Fortaleza, conhecida assim, a capital do forró, das bandas de forró que explodem por aqui, diversos grupos culturais, danças, eles são exibidos dentro desse aspecto cross-mídia, como eu falei, o Sistema Verdes Mares dispõe, né, de veículos de televisão, de veículo impresso, de rádio, portal de notícias, que é o G1 Ceará, e as redes sociais exclusivos, né, do Sistema Verdes Mares, de alguns programas de entretenimento que divulgam ali, como é o programa Se Liga, que é bem antigo, e ele faz essa parte de entretenimento. Então, tudo isso foi muito explorado pela emissora, né, trazendo todos esses elementos aí que a gente comentou. E enquanto que em Braga já não é tanto assim. Eu analisei uma emissora lá também chamada Braga TV, sendo que ela é uma emissora online, não é uma emissora tradicional. E ela explora muitos aspectos da cidade, nos mais diversos sentidos, né, jornalísticos e tal, culturais, mas eles também fazem uma extensa atividade de divulgação e cobertura virtual, né, porque é o espaço onde eles são por excelência, eles têm canal no YouTube, tem redes sociais, tem o próprio portal deles, da Braga TV, se alguém tiver interesse pode acessar. E aí eles divulgam antes, durante e depois do evento, mostram as expressões culturais de lá, também nesse aspecto cross-mídia, mas também dentro dos limites que ele tem, né, que é o portal de notícias, as redes sociais de Facebook, Instagram e o YouTube, e muitas matérias publicadas no portal deles, oficial, e com mais tempo de antecedência, né?
enquanto Fortaleza, a gente mergulha no tempo junino, né, nesse tempo festivo, a partir do final de maio, por aí. Lá eles já começam a divulgar a partir de fevereiro, mais ou menos, né? Enquanto aqui em fevereiro a pauta jornalística ainda está ali no carnaval, ainda tem diversos outros eventos para acontecer na fila, né? E lá eles já começam a divulgar o São João, o que vai ter, onde vai percorrer, quais são os dias, quais são os espaços da cidade e etc. Então tem essa diferença também. Na parte folk midiática, na parte folk da folk mídia, a TV Verdes Mares ela se expressa muito com a linguagem local, né, regional para o seu público. Eles promovem ações de marketing durante esse mês junino, eles mudam o design dos seus programas, mudam o layout, mudam a logomarca, eles investem em decoração, eles investem nos cenários do programa, isso trazendo realmente essa identidade forte, né? Fortalecendo essa identidade, esse reconhecimento do público com as raízes, né? Com as tradições nossas das festas juninas, da região. Aqui o sloganzinho, não, o slogan não, da Vesmares, o layoutzinho é uma sereinha de ouro fazendo assim legal. E aí, quando é no São João, eles colocam um chapéu de palha na sereia para demonstrar essa identidade, né? Enquanto isso, a gente não percebe essa diferenciação, né? Essa ação de folk media na Braga TV. Eles não promovem nenhum tipo de ação nesse sentido, eles simplesmente divulgam, promovem matérias, fazem aquela cobertura, mas não traz essa identificação aí com o seu público, né? E fora isso, aqui em Fortaleza muda, aqui com a Verdes Mares, muda a linguagem, muda o cenário, muda os apresentadores, muda todo o aspecto, né? Tudo para remeter ao São João, esses elementos culturais locais. E não é também o que acontece muito lá em Portugal, nesse aspecto aí midiático, né? O folk midiático, com as suas, eles chamam as festas juninas, eles chamam São Joaninas. Não acontece assim com as São Joaninas lá em Braga. Às vezes eles replicam alguns conteúdos de sites oficiais, como a Câmara Municipal, que é quem promove lá as festas, e a própria Associação das Festas que organizam. Aí é o básico aí, mais ou menos, da minha comparação, né, do resultado da minha pesquisa. E eu só trago aqui para finalizar as reflexões, para a gente pensar a comunicação nesse aspecto amplo, né, de não é um processo simples, é um processo complexo que envolve uma cadeia enorme de pessoas, né, uma cadeia enorme de cenários, né, de meios de comunicação, de grupos culturais, da própria população em si. Então, assim, é uma cadeia que movimenta muito, a comunicação, ela perpassa tudo isso, né? Esses sentidos, as sociabilidades que acontecem nas festividades, sejam de qualquer teor que seja, então elas acontecem e acontece dentro desse tempo de festa, né, que alguns autores consideram como uma dupla configuração festiva, é um tempo dentro de outro tempo, né? É o espaço da festa que hoje em dia ela está muito vamos dizer, muito mais urbanizada mesmo, dentro dos grandes centros urbanos, né, dos centros principais urbanos, com esse apelo do poder público também, do olhar, uma certa profissionalização, assim, também no caso aqui das quadrilhas e etc. Aí tem a ação do poder privado, também, né, da parte privada, com os patrocinadores que também mudam, né, suas marcas, seu layout, seus slogans nesse período em prol de arrecadar ainda mais recursos, né, de visando essa parte do lucro, né, da parte econômica, né, financeira da coisa. O tamanho da festa do São João, no caso, que se modificou amplamente, né, é uma festa assim, bem mais complexa até, vamos dizer assim, muito maior, né, em termos de tamanho mesmo, e essa relação entre os grupos de mídia e a cultura popular, que é, em essência, a folk comunicação acontecendo, né? Então, essas são as principais reflexões que eu coloco aqui, agradecendo a todo mundo. Aqui eu coloco aqui a minha tese, né? O link da minha tese, quem quiser acessar e tirar dúvida, estou à disposição. Pela atenção, muito obrigada, pessoal. Vou parar por aqui.
obrigado. Por nada. Muita gratidão. Estou fazendo um print aqui. Obrigada, Letícia. Aí. Fazer um print aqui, certo? Final. Pronto. Gratidão, Bruna. Eu gostaria de abrir para questões. Eu tenho até uma curiosidade, mas eu queria logo ver o pessoal, ver se o pessoal falava alguma coisa. Ermaela também. Você tem alguma coisa para perguntar? Mas eu já tenho uma pronta aqui. Eu queria ver o pessoal aí, o que é que o pessoal tem a dizer. Aqui, Bruna, são alunos de jornalismo e publicidade. É bacana. A turma mista, né? Embora tenha mais pessoas de publicidade. Né? E eu sempre digo, né? Porque assim, na palestra do Matheus, foi sobre festas populares, né? Não teve recorte, certo? E aí, assim, geralmente o que você fala tem uma relação muito grande com jornalismo cultural também, né? E com publicidade, né? Certo? Especialmente o folk market. Sim, se o pessoal quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Aí, enquanto o pessoal formula, eu vou fazer uma questão aqui. Eu queria dar a vez à Ermaela para ver se ela tem alguma coisa aí para perguntar. Tem, Ermaela? Tenho. Eu vou começar falando que eu pesquiso no doutorado, muito ligado, né, às festas populares, que é Feira Livre. Eu pesquiso a Campina Grande, a Feira de Campina Grande e a Feira de Caruaru. Então, em vários momentos assim da sua fala, eu me vejo assim no meu objeto de pesquisa e nas cidades, nessa questão que a senhora falou desse sentido de comunidade, dos traços urbanos e rurais. Eu vejo isso bastante na minha pesquisa, inclusive essa questão histórica, né, de formação das cidades, de formação dessa questão, esses traços religiosos, esse comércio popular. Nossa, tem muitas intersecções, né, com o que eu pesquiso, principalmente nessa questão dessa cidade, da cidade como laboratório da natureza humana, né? Isso é muito interessante. E como a comunicação nos auxilia, né? Tem me auxiliado bastante na minha pesquisa. E o São João, para essas duas cidades que eu pesquiso, transforma elas nesse mega evento, né? Que você destacou. Trazendo esse olhar turístico, esses impactos, né, que essa festa vai causar nesses centros urbanos. Por exemplo, esse ano eu sei que em Caruaru, em Campina Grande foi 38 dias de festa, em Caruaru, aí eu acho que começou em maio também, termina em junho, não sei, não me lembro direito da data. Acho que foi 31 de maio a 28 de junho. Então, e agora já tem um edital para o São João do ano que vem, né? São questões assim que também presentes na minha pesquisa. Inclusive, eu estou numa parte de sistematização da coleta de dados, né? Que eu trabalho com o Instagram, e tem muito de São João, tem muito de festa popular, da gastronomia, né? Que essa época vai impactar, né? Principalmente nessa divulgação, nessa projeção desses locais, dessas cidades, dessas feiras nas mídias digitais, né? Eu fiquei bem estimulada pela pesquisa, gostei bastante. Eu estava dando uma olhada antes de começar no resumo da tese e se tiver um tempinho eu quero ler. Eu acho sempre interessante também esses estudos que trazem elementos que são uma festa, né, do São João em locais que tem uma ligação, claro, cultural, né, Portugal e Brasil, o Nordeste, mas que a gente pode sempre conhecer e entender esses elementos novos, quais são as similitudes, os contrastes, que é um pouco que eu faço na minha pesquisa também, né? Que é desses dois locais, né? Que são muito parecidos historicamente,
economicamente, com questões comunicativas muito fortes, mas eu fiquei bem animada, eu gostei bastante. E parabéns, a pesquisa é ótima. Eu acho que a gente tem sempre, enquanto pesquisador, né, enquanto jornalista também, e sempre tendo essa visão, né, sobre as festas, sobre o local, a comunicação, essas questões que elas nos trazem. Me lembrei muito da minha época da graduação, que eu me formei na UEPB. Acho que Rafael Meló também, ele estava aqui, eu não sei se ele ainda está. E eu fui aluna do professor Custódio, e sempre tinha, né, o FOCCOM, que era os festejos juninos no contexto da comunicação, da comunicação e da cultura popular. Era um evento que eu participei enquanto aluna e que me abriu, assim, para esse mundo, assim, da comunicação. Era isso. Obrigada. Ninguém mais a perguntar? Eu queria tocar num ponto, Bruna, porque as festas... José Primitivo. Por favor, José, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, Bruna, e aos demais também. Eu invadi a aula aqui do professor porque eu vi ele publicando no Instagram. Eu não sou aluno da UFRN, né? Sou aqui de Campina Grande, me formei em jornalismo pela UEPB. Mas desculpe, José, mas é aberto, viu? Era para qualquer pessoa, mesmo de fora da universidade, viu? Então, eu me formei em jornalismo aqui pela UEPB, em Campina Grande, e fiz mestrado na UFPB. Aí fiquei curioso pelo tema que a Bruna ia abordar. E no TCC eu pesquisei festa também, uma festa de característica bem rural, que foi na cidade de onde eu vim, né, que é também da Paraíba. E o que eu via na época que eu pesquisei, e ainda existe, é uma disputa, não vamos dizer que seja uma disputa, mas vou colocar assim, uma disputa de poder pela narrativa da festa, né, entre, por exemplo, a igreja, que era uma festa de padroeiro, que eu pesquisei, e as pessoas, e o povo, né, que é a questão da institucionalização versus a espontaneidade de como acontece a festa. Lá, na época que eu pesquisei, era muito visível a tentativa da igreja controlar as expressões e as pessoas dentro da festa. Pelo seguinte motivo, é muito característico dessa festa que eu pesquisei a questão dos grupos de bacamarte, das pessoas atirarem na festa como forma de agradecimento, de festejar mesmo. E a igreja não gostava dessa parte porque fazia muito barulho. E ela ameaçava, muitas vezes, as pessoas de proibirem fazer a festa, fazer só a parte religiosa, por conta do barulho, dessa tentativa deles querer controlar e não conseguirem controlar as expressões que o povo tinha na festa. E eu queria perguntar à Bruna e saber dela se ela identificou durante a pesquisa, tanto em Fortaleza quanto lá em Braga, né, essa disputa de poder, de narrativa. Posso falar? Pronto. Só antes de... Diga. Dizer que o professor ainda está... Pode falar, ia dizer, pode falar. Certo. Só antes de responder ao José, eu queria só agradecer também a contribuição da Irmaela, aí foi muito interessante aí as pontuações que ela me fez e parabenizar pela tese. Fico muito feliz por ter, né, de certa forma, contribuído também para abrir os olhos para algumas coisas. Obrigada, Irmaela. Mas vamos lá ao José. José, assim, não é a primeira vez, né, e talvez não seja a última, que igreja vai tentar controlar alguma coisa que nasce da espontaneidade da população, que de alguma forma a incomoda, né? Seja no aspecto religioso, seja no aspecto filosófico, seja no aspecto moral, sobretudo moral. Muitas vezes a Igreja Católica costuma tentar fazer essas interferências. Inclusive, falando na própria festividade de São João, é
porque eu não tive tempo na minha exposição de abordar a sua origem e a sua construção enquanto festividade mesmo. Porque, como eu relatei ali, logo nos primórdios, ela tem muito aspecto da natureza, né? Eram os povos que faziam ali, principalmente começou ali nos povos egípcios, e aí foi passando para sumérios, outros tipos de povos, e se espalhando pela Europa, era muito o aspecto da agricultura, ou de celebrar colheitas, ou de agradecer por algum feito, sabe? De agradecer à natureza. Com o advento da Igreja Católica e a sua expansão pela Europa, a Igreja tentou, vamos dizer, como você falou, meio que reprimir essa celebração de aspecto religioso, ou de aspecto da natureza, porque os povos, eles costumavam associar a natureza como seus próprios deuses, entende? Era o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Fogo. Então, assim, como eles eram cristãos e queriam cristianizar ali aquele espaço, eles tentaram de alguma forma controlar essas adorações e não conseguiram. Não conseguindo, aí trouxeram outros elementos da própria Igreja Católica para incorporar a essa festividade que já era celebrada entre alguns povos, né? Então aí eles fizeram, por ser esse mês de junho, né, que é mudança de estação, no caso da Europa, vai entrando no verão, saindo do inverno, as pessoas já celebram essa mudança de clima, a própria parte da agricultura mesmo. Então, eles pegaram-se um mês em que o santo celebrado é o São João Batista, que ele, no aspecto bíblico, ele era parente de Jesus Cristo, né? Ele era quem batizava, né? A figura bíblica que batizava aos demais, por isso é o seu nome Batista. Então, assim, colocaram São João Batista, que é ali no dia 24, né? São João Batista, dia 24 de junho. E aí, também para alongar esse período católico, dentro do calendário católico, também incluíram São João, São Pedro e Santo Antônio, que é dia 13 e dia 29, né? 13, aí fica o mês inteiro de celebração a santos. Então, a Igreja Católica em si, ela já se apropriou do evento, né? Da celebração, e a transformou, trouxe outros sentidos, outros significados, a expansão da religião católica pela Europa, e aí suas influências vieram para cá também, para os países que foram colonizados por eles. Então, assim, sempre haverá algum contraste ali, alguma configuração que vai ser retomada, reapropriada, vai ser questionada, né? Vai ser reinventada, vai ser recriada. Sempre vai acontecer um pouco disso com o passar do tempo. Aí foi legal, José, você tocar nesse ponto, porque eu lembrei de uma coisa que eu não falei aqui. Fazendo a comparação entre as duas cidades de Fortaleza e Braga, eu vou trazer Fortaleza a nível Brasil também, porque assim, eu percebo que assim, Braga, como eu falei, é uma cidade muito religiosa, ela foi muito cristianizada, é conhecida como cidade dos bispos. Cada esquina, não é exagero, cada esquina tem uma igreja lá, dedicada a um santo, etc. Para vocês terem noção, só São João tem 2 igrejas, numa cidade pequena, bem pequena. Então são 2 igrejas. E assim, lá, por ter muito esse caráter, muito esse aspecto religioso, a parte moral, não sei o quê, eu noto que os quadros juninos dessa época, lá em Portugal se tenta preservar mais. Você percebe que tem os quadros ainda bíblicos, que como eu falei até, que é o carro do rei Davi, que aí ele circula jogando umas ervas para purificar a cidade nesse período, etc. Tem a parte folclórica também disso aí, e tem também novenas, tem adorações, tem toda essa parte do fervor religioso em Portugal, lá em Braga, pelo menos. Enquanto que aqui em Fortaleza, ou a nível Brasil, eu já não sinto muito. Eu não sinto muito. Eu sinto uma festa pouco religiosa para o nome que ela leva, certo? A festa é de São João. Onde se celebra São João? Na prática, pouco se vê. Eu vejo um aspecto muito mais lúdico,
da festividade no Brasil. Eu, de verdade, para eu encontrar um sentido religioso, pelo menos aqui em Fortaleza, da festa, foi necessário me deslocar até uma paróquia, dentro de uma paróquia dedicada a São João Batista, que aí lá teve uma novena, que foram 9 dias, realmente, de feirinha, de festinha, de eventos, de novena e tal e tal. Mas fora desse ambiente, você não vê o aspecto religioso presente e forte. Não, você vê o aspecto lúdico, o aspecto festivo, o aspecto folclórico, o aspecto cultural. Aí tem os grupos de dança, aí tem as quadrilhas juninas. Então, tem uma série de elementos que, na parte religiosa, houve um certo esvaziamento. Isso eu noto em Fortaleza, mas eu noto ou poderia notar talvez em outras cidades brasileiras, entende? Você compara aí, a irmã, ela comentou aí sobre aquela disputa eterna, né, entre Caruaru e Campina Grande, qual é o maior e tal. E aí a gente vê mega eventos, a gente vê super shows, grandes artistas, grandes bandas disputando espaços enormes, é o Parque do Povo. São super mega eventos, mas a festa é de São João. Eu não sei se vocês percebem onde vocês andam, mas eu sinto um certo esvaziamento do aspecto religioso nesse sentido a nível Brasil. Não sei se eu respondi, José, mas eu acho que é mais ou menos por aí, essa questão da apropriação da Igreja Católica, das críticas que se fazem, e o caminho vai seguindo aí. E aí, José, satisfeito? Satisfeito, sim. Você me respondeu muito bem. Muito obrigado, Bruno. E muito obrigado pelo espaço. E eu acho, José, que eu conheço você. Acho que você não é estranho, não. Acho que eu conheci você em Campina Grande. Foi sim, eu já já participei de minicurso que o senhor ministrou aqui na UEPB. Faz tempo, né? Mas não me lembro. Bruna, você tocou num tema que interessa para a gente, né, Maela, que é a mediatização. Interessante porque você falou em foco e mediatização, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse conceito aí, que acho que ele interessa a gente, né, Maela? Explicasse para a gente como é que a gente pode percebê-lo melhor. Pois é, professor, na prática, a folk media ela até se confunde com o próprio conceito da folk comunicação. Na rede, né, a gente tem grandes gênios aí que estudam os dois, aí a gente tem as vertentes que a folk comunicação vai caminhando, como a gente até mencionou, o folk marketing, aí a gente tem diversos, folk turismo, tem na Bíblia da folk comunicação, que é aquele, a Metamorfoses, né, o grande livro, tem os diversos caminhos que a folk percorreu. No caso da folk media, eu entendo que é justamente essa permuta que há entre os próprios meios, seja ele qual for, com a parte a parte cultural, seja ela, porque a cultura também é diversa, né? Existe a cultura popular, mas não só a cultura popular, que é o grande, vamos dizer, o carro-chefe que a gente mais estuda, mais pesquisa. Aí tem os folhetos de cordel, tem a própria xilogravura, tem como a gente comentou, a parte festiva, seja ela qual for a natureza religiosa, natureza simplesmente lúdica, seja ela qual for. Então, assim, a cultura em si, existe a cultura erudita, é menos pesquisada, talvez, no nosso meio, mas, assim, existem diversas culturas, e a folk media, ela faz essa permuta e essa troca entre a parte simbólica da parte da cultura, sobretudo a popular, e toma para si dentro dos espaços que ela detém, que quais são as próprias mídias, que sejam elas quais forem, né? Como eu já falei, a própria mídia impressa, a mídia audiovisual, hoje são diversos recursos, aí tem também, enfim, podcast, rede social, é uma infinidade. O folheto de cordel é uma mídia, né, que tem a cultura popular ali marcante. E aí é uma troca de apropriações e uma troca benéfica, em muitos casos, né?
Eu entendo que o caminho é por aí, não sei se, se é isso, professor Itamar, se quiser complementar. Não, eu só queria fazer essa provocação, trazer para o pessoal, né? É uma coisa que a gente já estuda, né? Uhum. Certo. Então, pessoal, vocês aí, o Alberto Perdigão está conosco aqui, ele foi um dos palestrantes da gente, né? Falou sobre o cordel, né? Ele está aqui com a gente, né? Se ele quiser fazer alguma pergunta aí. Seja bem-vindo, Alberto. Obrigado, gratidão por estar conosco aqui. Está sem som você. Eu até teria uma pergunta, mas posso ficar para o fim da fila. Ou então, se for oportuno, eu posso fazer agora também. Pode fazer agora, que eu acho que o pessoal está com vergonha de perguntar, viu? Primeiro aí, parabenizar a Bruna, né? Sou muito fã dela, ela sabe disso. E a pergunta é a seguinte, é de um leigo, né? Eu tenho um olho muito voltado para o cordel e muito pouco para as festas juninas, de uma maneira geral. E eu vejo muitos trabalhos no Ceará, no Pernambuco, na Paraíba, permanentemente está se investigando aspectos os mais diversos. E como toda pesquisa, ela nunca se completa, ela nunca se acaba, ela não é sempre uma porta que não fecha, eu perguntaria à Bruna assim, o que é que ela gostaria de ter pesquisado, né? Às vezes isso se descobre só no final, eu sei também, quando o projeto já está andando, mas assim, o que é que ainda falta, né? Vou formular da maneira mais popular, o que é que ainda falta pesquisar a respeito de festa junina? O que é que a gente não está ainda compreendendo? Onde é que ainda precisa uma luz maior, mais forte, mais profunda, para a gente entender? E eu acho essa pergunta, assim, imagino que ela é oportuna, porque essas festas falam muito da gente, né? Falam da nossa ancestralidade e das nossas transformações. E isso dialoga permanentemente, né? A fotocomunicação observa isso em todos os objetos. Então, essa é a pergunta, Bruna. Grande Alberto Perdigão, grande prazer tê-lo aqui. Também sou sua fã, então é recíproco aqui. Obrigado pela participação, pela pergunta, muito interessante, até provocadora. Assim, dentre as dificuldades que eu tive para produzir a tese, como eu já citei, a maior delas foi a pandemia, porque eu entrei no doutorado em 2020 e foi logo quando explodiu a pandemia e o meu objeto eram duas festas, grandes festas, e foi tudo que aconteceu foi fechar, né? Foi ter justamente essa restrição dos encontros. Então, assim, eu passei a maior parte do meu doutorado preocupada com vai ter festa, não vai ter festa, meu objeto morreu, o que eu vou fazer, como é que vai ser? Mas sabe por que não morreu? Porque justamente que a gente conversou sobre folk media, porque existem os meios de comunicação. E graças a Deus, assim, apesar de tudo que aconteceu com a pandemia de ruim, né, graças a Deus, vamos dizer assim, aconteceu no século XXI, quando a tecnologia ela já estava assim, já bem desenvolvida, como a gente vê, e aí foi que permitiu acontecer esse novo olhar ao que eu comentei logo no começo, sobre a cultura, sobre a arte, sobre a importância de cada uma delas, que deu até ânimo às pessoas que estavam ali em quarentena e etc. Então, assim, os meios de comunicação foi o que deu para manter a chama acesa, falando no São João, do próprio São João. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, como eu estava estudando o Sistema Verdes Mares, e eles fazem e transmitem o Arraiá do Ceará. O Arraiá do Ceará, eu esqueci de comentar, é o evento que eles fazem para ter a disputa de quadrilhas, para ter a campeã de cada estado, para que cada estado mande a sua para a disputa quer dizer, para a disputa de quadrilha da Globo Nordeste, que todo ano geralmente acontece em Recife. Então, eles fazem essa transmissão anual e tal e tal. Quando foi na época da pandemia, em 2020, eles fizeram assim, acho que era São João do Ceará na época, com um selinho, um selo dizendo assim, em casa, como se fosse um carimbo.
E aí eles chamaram as bandas e fizeram ali como se fosse uma espécie de palco, todo mundo com distância, álcool em gel, usando álcool em gel, com todo usando máscara, etc. E canta. Foi bem assim, né? E aí teve as lives e tal e tal. O que eu quero dizer de tudo isso? Que existia essa pulsação midiática a nível audiovisual, a nível de redes sociais. O que é que faltaria a gente pensar, Alberto, já respondendo, que a gente pensar que a gente fala de tradição, fala de passado, fala de origem, fala de influências, fala de colonização, mas se não fosse, talvez, as redes de hoje, né, o apoio tecnológico, não teria tido um hiato junino. Vocês percebem que entre 2020, 21, 22, 23, talvez nada acontecesse sem o. Mas foi o que permitiu. Então, assim, a gente pensar, vislumbrar um pouco o futuro e com os recursos que a gente pode ter, de modo que não se perca o simbolismo, né? Tipo assim, a simbologia, o sentido festivo que a gente dá a elas. Poucas são as pesquisas que eu encontrei um pouco sobre isso. Na minha traz um pouco. Eu fiz o registro. Então, eu até considero a minha tese como um registro histórico. Um registro histórico de uma pandemia que aconteceu, mas que permitiu acontecer festa junina em Portugal e no Brasil. Isso a nível de quê? A nível midiático. E a folk mídia está aí presente, e a folk comunicação também. Então, eu penso um pouco também sobre isso, da gente vislumbrar um pouco o futuro e com os recursos que a gente pode ter, né? Tanto a preço de hoje, como a preço de um tempo mais adiante, podia ser um caminho interessante, mas se alguém tiver outras ideias, fica à vontade aí. Alberto, interessante a sua pergunta, porque eu faço uma pesquisa lá em Canidé, um documentário fotográfico, né? E assim, já faz algum tempo que eu faço essa pesquisa, eu tomara que ela não acabe tão cedo, porque eu acho bom fazer essa pesquisa, e vou fazendo recortes. Mas assim, é uma coisa interessante que você chamou a atenção, que realmente talvez falte. No período da pandemia, eu não fui, e toda a festa aconteceu pelo Instagram, pelo YouTube. Então, assim, não tinha fiéis. Toda a festa foi produzida lá pela paróquia e transmitida. Isso é um recorte de pesquisa muito interessante, sabe? E que poderia ser feito, né? Por outro lado, a gente nota que eu tenho uma curiosidade que talvez até já existe e eu não tenha conhecimento, como eu pesquiso a colonialidade e a contra colonialidade e o contra-colonialismo, né? A gente vê um caráter muito hegemônico do ponto de vista colonial nas festas, né? Mas aí, assim, qual seria o caráter contra-hegemônico dessas festas, especialmente as juninas? Onde é que está? Existe algum caráter contra-hegemônico nessas festas? Eu sei que em outras festas existem, né? Mas do ponto de vista das festas religiosas, há um aspecto muito colonial, sabe? Isso é uma curiosidade que eu tenho. A Letícia falou aqui, a Letícia é a quem eu estou devendo, possivelmente acho que é ela. Estou devendo os links aí dos vídeos e eu estava esperando. Se foi ela, se é ela, eu estava só esperando esse de hoje para enviar para enviar o do Matheus e o da Bruna, né? Que ela queria o das festas, então vou mandar os dois juntos, tá bom? Letícia, tá certo? Bom, eu acho que assim, eu penso que falta esse aspecto contra-colonial nas pesquisas sobre as festas religiosas, especialmente. Alguém deseja mais? Olha, e a festa do Senhor do Bonfim, muito bem. Quer fazer alguma pergunta, Letícia, referente aí, que possa esclarecer alguma coisa sobre festas, já que você pesquisa festas também, especialmente festas religiosas. E eu
Eu quero sugerir, viu? Você faz o mestrado, Letícia? Queria sugerir que você incluísse essa Oi, discussão. professor. Boa noite. Sim, eu faço mestrado aqui na UFC, estou orientando da professora Maria Érica. E aí eu pesquiso uma festa, né, do interior do estado, que é a festa do Senhor do Bonfim, da cidade de Icó. E aí é bem interessante, porque vendo a Bruna falar, assim, né, eu tenho pesquisado assim, outros espaços em que a festa do Senhor do Bonfim também é bem comum, é recorrente, né, que são Salvador, na Bahia, que é a mais falada no Brasil, né, e aí a gente tem em Portugal também, tem Setúbal, e possivelmente essa festa chegou no Icó através dos portugueses, né, que colonizaram a cidade. E aí, assim, basicamente é isso, né? Achei super interessante, porque, como a Bruna faz essa análise, né, comparativa entre Portugal e Fortaleza, eu acho que é super, super interessante para mim, né? Fazer também, pensar, né, a possibilidade de ver uma análise real, né, que compare as festas de Icó e da Bahia. E aí eu gostei muito, porque, além de tudo, eu pensei muito nesse aspecto Deixa eu só pegar aqui meu caderninho que eu anotei. Mas é isso da institucionalização, né? Da espontaneidade. Porque a festa do Senhor do Bonfim aqui de Icó, ela tem um momento ápice, que são as bombas. É uma grande explosão de bombas. E essas bombas, elas finalizam a festa. Mas faz muito barulho, é muito gasto com pólvora, né? Enfim. E aí a igreja tem cada dia reduzido a quantidade de bombas. Antigamente era 1 quilômetro de bombas e as explosões duravam mais ou menos 1 hora, ou 10 minutos. E agora é coisa de 3 minutos, 6 minutos, mais ou menos isso. Enfim, são muitos pensamentos, né? Assim, muita coisa que a gente vai refletindo nesse processo. Ok? Muito obrigado, viu, Letícia? Alguém mais tem que fazer alguma pergunta, algum questionamento, algum direcionamento? Eu tinha uma curiosidade de ouvir as pessoas do Rio Grande do Norte sobre o São João daí, o que vocês identificaram de alguma diferença ou semelhança com o que eu tratei aqui de Fortaleza. Vocês acham que é muito próximo, ou que tem algumas diferenciações em termos, não sei, festivos mesmo, artístico, próprio, sei lá, midiático, qualquer assunto aí, se alguém quiser se manifestar, falar um pouco sobre o Rio Grande do Norte, a realidade daí, que para mim é bem curioso também conhecer. Pessoal do RN que queira falar. Ou de outro estado também. Aqui você fez uma questão sobre políticas públicas, aqui também tem edital, né? As festas tem competição, né? Certo? Tem competição também de festa junina, né? Festas tradicionais, a quadrilha tradicional e a estilizada, especialmente de quadrilhas, né? Agora sim, eu sou uma pessoa muito caseira, eu não saio de casa não, para ver essas coisas. Adoro estar em casa, então eu prefiro, quando é São João, eu prefiro estar em casa. Ainda faço fogueira aqui na frente de casa. Eu faço uma fogueira e vou comer milho assado. A minha festa é essa, sabe? E no máximo, quando eu saio, eu vou para casa de um amigo onde também tem fogueira e milho assado. Então, eu não saio para ver quadrilhas, né? E assim, eu confesso, embora eu seja estudioso da focomunicação, o que eu gosto mesmo é da quadrilha tradicional, sabe? E assim, a tradicional para mim é a grande quadrilha. Não tenho críticas à estilizada, né? É muito bonita, mas a quadrilha tradicional é igual a forró pé de serra, sabe? É a quadrilha raiz, né? E aí é onde está a nossa originalidade, nossa autenticidade, né? Então, a mediatização da festa junina, da quadrilha junina, e os investimentos, que é bom, né? Isso é bom para as quadrilhas, né? Essa criação de uma nova categoria, especialmente
pela Globo Nordeste. A Globo Nordeste influenciou muito isso aí, né? Essas competições e a estilização de quadrilhas, né? Então, assim, mudou um pouquinho. Aqui também tem, não muda nada daqui para isso, sabe? Eu acho que daqui para Paraíba, Pernambuco, Ceará, que são mais próximos, assim, que tem um circuito, né? Acho que não muda muito, o que muda é somente o volume, né? A dimensão, porque a gente tem o RN, por exemplo, economicamente é menos avançado do que o Ceará, né? Certo? E eu acho que o Ceará é mais mobilizado, a dinâmica cultural do Ceará é muito mais mobilizada, é muito mais acesa, mais dinâmica do que no Rio Grande do Norte. Tem essas coisas assim que mudam, mas eu acho que as características são bem parecidas, né? Muda o volume, a dimensão. Essa é a minha opinião, né? Não muda muita coisa, não. E uma questão também, dessa questão da permanência das tradições, né? Eu lembro quando eu era criança, eu sou de Gujão, uma cidade do Cariri paraibano, aí sempre tinha as quadrilhas dos que Gujão é muito pequeno, mas tinha as ruas, assim, aí tipo bairros, né, pequenos, aí tinha a quadrilha da SEAP, a quadrilha do Escorrega, e depois eu me mudei para cidades maiores, né, morei em Campina Grande, morei em Recife, e eu percebo que, por mais que tenha, né, essa mediatização do São João, esses mega eventos, existem muitas quadrilhas assim, mais tradicionais e mais de ruas, assim, determinadas ruas fazem, tal, o bairro, eu acho que isso ainda permanece, ainda está lado a lado, né, com esse outro cenário mais midiático, mais que dá uma projeção diferente, né, a festa, eu acho que tem essa coexistência ainda continua, né. Questão de fogueira, eu nasci dia 24 de junho, mas eu nunca fui dançar quadrilha, assim, sabe, de ir também, eu sou mais caseira. Mas, assim, eu gosto muito da época, da animação, né, como as pessoas ficam, tem todo esse clima que nos embala nesse momento, né, eu acho uma festa muito na nossa cara, assim, muito, mexe, tá ali na Constituição, né, da nossa identidade cultural, né, eu acho muito interessante. E de ver, né, que existem experiências parecidas, né? Como tem essa rivalidade cultural entre o São João de Campina e de Caruaru, que também vai acontecer, né? Em Braga e no Porto. Olha que interessante, né? Que riqueza. Tem um comentário aí, eu não sei se a Bruna quer aproveitar, professor Itamar. É assim, eu vejo, e é inteiramente intuitivo, não tenho nenhuma preocupação assim, metodológica, mas eu vejo assim que, de uma maneira geral, a festa junina ela tem sido apropriada mais pelo capital do que pelo trabalho. Eu acho que isso é talvez o fenômeno mais claro. É tão claro que eu percebo sem estudar, porque em tudo que eu vejo o que a gente chama de indústria, né? A indústria cultural e os meios de massa se apropriando de uma manifestação que tem base territorial, antropológica, ancestral, o que você quiser. E eu vejo pouca apropriação, tá? Eu não estou dizendo que não tenho, eu não tenho essa capacidade de fazer essa análise, mas eu percebo pouca apropriação do agricultor, da agricultura familiar, do MST, né, dos movimentos de bairro, porque a quadrilha ela sempre nasce num bairro, num território, ela é vinculada a um território. Então, assim, eu vejo pouca fala, muita gente e pouca fala. Eu acho assim pouco representativo das angústias, né? Eu vejo pouca fala do oprimido, a fala do desvalido, a fala que nos interessa a nós da comunicação. Por exemplo, eu vejo muito releituras do cangaço. Isso é muito comum no enredo das quadrilhas. E vejo pouco a discussão sobre a concentração de terra, por exemplo, né? A concentração da água, a questão da política de águas causando transtornos em famílias, né, que estão aí mobilizadas no movimento dos atingidos por barragem,
a questão quilombola, a questão indígena, questões que são do mundo rural, que são do mundo do trabalho, eu vejo um pouco refletidas nas quadrilhas. E parece que no movimento é irreversível. Então, assim, se alguém quiser comentar, eu agradeço, porque, como leigo, me interessa essa contradição. É uma festa rural, originalmente rural, porque os bairros e os bairros do Nordeste, eles têm essas festas como uma manifestação de manutenção ou de releitura de uma ruralidade perdida, né? Então, assim, vou falar aqui para a Bruna, que ela entende perfeitamente. Você vai ao Conjunto Ceará, que é o maior conjunto habitacional de Fortaleza, né? É maior do que muitas cidades grandes do Nordeste. Você vai lá e você vê uma cidade do interior. E lá tem um movimento de quadrilha fortíssimo. Conjunto José Walter é a mesma coisa. São famílias que vieram do interior, que estão às vezes na segunda, terceira geração, mas que são do interior. Elas se afirmam como do interior quando elas fazem e dão força a esse movimento de quadrilha, que é um negócio fantástico. A grandeza e a força que isso tem é comparável, por exemplo, ao movimento de escolas de samba no Rio de Janeiro. Aqui as pessoas são de uma nação, a minha nação é a minha quadrilha junina. Eu vi muito essa fala já em pessoas que têm um envolvimento mais íntimo. Com você, Bruna. Alberto, eu acho que assim faz muito sentido. Até ele mencionou aí o José Walter, né? É de onde surgiu um dos maiores arraiá, vamos dizer assim, São João, disputa, o arraiá da Comadre Chica, né? Foi lá no José Walter, não é isso? No José Walter. Então, assim, eu acho essa sensibilidade de temáticas, eu considero que sim, é pouco tratado. Embora que, na questão da formação de quadrilhas, até já se fala em diversidade, a pluralidade, a diversidade, porque assim, a gente vê rainhas de quadrilhas que são homens trans, né, que são pessoas trans, então assim, já traz um pouco mais de sensibilidade no aspecto da diversidade, por exemplo. Agora, no toque da sensibilidade de temáticas, como o Alberto comentou aí, que são temas graves até e presentes no Brasil, da questão da reforma agrária e tudo mais, ainda sinto falta também, mas assim, também não posso afirmar, mas podemos pensar que, quem sabe, como eu falei, o aspecto cultural, a política cultural em Fortaleza veio tardiamente e tem crescido, e graças a Deus tem mantido e tem crescido. Mas, assim, você vê que hoje essas disputas de quadrilha, com as próprias quadrilhas estilizadas, que elas fazem essa disputa de dou minha vida, que é minha nação é aqui. Eu não tenho propriedade para falar, pois não pertenço à dinâmica das quadrilhas. A nossa amiga Juliana, se estivesse aqui, que é brincante, ela talvez explicaria melhor. Mas, como você comentou de que dá para fazer uma comparação com as próprias escolas de samba do Rio de Janeiro, claro que não ainda no nível deles, mas em ritmo crescente, a gente vê que elas têm se profissionalizado a ponto de ter, nas disputas, uma bancada ali de jurados, capacitados até pela parte cultural, que avaliam as temáticas que são abordadas em cada quadrilha. Né? Então, assim, por exemplo, tem quadrilhas que venceram campeonatos aí do próprio Globo Nordeste, de outros estados aí, Sergipe e tal, que abordam temáticas sérias, assim, eu não lembro, assim, tem muitos temas recorrentes, o cangaço, né, aquele casamento matuto, que às vezes se tem, mas aí a galera já está introduzindo outras temáticas, como eu falei, da diversidade, botar casais homossexuais, por exemplo, que são outro tema que abre um pouco o olhar, mas a parte da reforma agrária, ou de temas da própria seca nordestina, podem ser temáticas que podem ser incluídas dentro do como se chama, do enredo de algumas quadrilhas, se já não acontece, pois não posso afirmar
por não acompanhar, talvez quem acompanha entende mais, que num futuro muito breve, assim, que nos próximos anos, eu não duvido de que essas pautas surjam. Por quê? Porque são fenômenos culturais que surgem da base ali, né, como a gente comentou ali, que vem de bairros periféricos e etc., às vezes de espaços até interioranos, mas que possam talvez, assim, trazer esse tipo de abordagem de uma forma crítica e dura nos próximos anos. Eu acho muito possível disso acontecer pelo nível de criticidade, o nível de profissionalismo que tem crescido dentro do corpo formativo dessas quadrilhas, até que a gente tenha formação, essa questão de editais surgirem com grupos, assim, editais sérios, né, com disputa. Eu acho que isso aí vai ser uma tendência, vamos dizer assim, talvez para os próximos anos. Acho eu, mas é só uma perspectiva, um vislumbre, assim, da minha parte positiva, e eu acho que é bem possível de acontecer. Aí, passando aqui do Alberto e falando aí do comentário da Ermaela, eu acho muito interessante que você falou, assim, dos grupos tradicionais de quadrilhas e tal, que explodem em pequenos espaços. Só comentando, eu acho muito interessante o pessoal aí do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, que pela questão geográfica, por estarem mais aproximados do que o Ceará a nível Fortaleza, capital, que a gente acaba se distanciando um pouco geograficamente, eu acho muito bonito de se ver essa circulação que há entre vocês. Tem muitas pessoas, quando eu estive aí nas oportunidades que eu estive de estar em congressos em Recife, ou em Rio Grande do Norte e tal, eu via que as pessoas dos outros estados se conhecem entre si. Às vezes a pessoa trabalha num, estuda no outro, vai e vem, faz esse fluxo. Eu acho muito bonito esse movimento que acontece por aí, coisa que eu sinto falta de ter aqui em Fortaleza. No Ceará a gente até tem um fluxo assim, com Pernambuco ali para o Juazeiro, no sul do estado, ainda tem um movimento. Mas Fortaleza, geograficamente, fica um pouco isolado. Então a gente circula entre nós. Entende? A gente não se conhece, não tem muito essa troca. Talvez o Alberto até concorde comigo, que até a gente brinca, Fortaleza é um ovo, que todas as pessoas se conhecem, é o mesmo movimento, sempre todo mundo é o primo de alguém, é o irmão de alguém e tal, mas é muito interessante e rico essa troca que existe entre principalmente esse fluxo aí desses três estados. Tá de parabéns aí, espero ter respondido um pouco ao Alberto e a cada um aí. Obrigado pelas considerações aí também, a gente conhecer. Pronto, nós estamos chegando ao fim, mas eu queria apontar uma coisa, que o Alberto ele toca num assunto que eu toquei quando eu falei de contra-hegemonia. A presença trans, por exemplo, de gerar uma pesquisa sobre o contra-hegemônico e o pós-colonial nas festas juninas. E outra coisa que ele tocou também, que seria a discussão envolvendo indígenas, pessoas, comunidade negra, e MST, agricultores, porque a festa junina ela é o fechamento de um ciclo agrícola. Quem colhe no São João, planta no dia de São José, dia 19. Planta no dia 19 para colher no São João, que são os 3 meses, é o tempo da colheita do milho, né? Exatamente. É o fechamento de um ciclo agrícola, né? Então, assim, o agricultor, né, o MST, o indígena, negro, então, assim, é uma outra, aí onde entra a discussão sobre a contra-hegemonia, né? Mas vamos ver se surge daqui para frente, se já existe, né? Sobre presença trans nas quadrilhas, se eu não me engano, existe já vi um estudo sobre isso, uma tese, se eu não me engano, aqui mesmo da UFC, mas eu acho que é das ciências sociais, o pessoal da sociologia ali andou pesquisando, já querendo ou não, um começo, vamos dizer assim. Eu acho que no futuro tende a crescer. Por exemplo, o Alberto, estudioso aí dos folhetos de cordel, que é um espaço muito rico e muito amplo justamente para debater e denunciar, vamos dizer, pautas urgentes e necessárias e graves que tem nesse país, como ele trouxe aí. Talvez na parte artística das quadrilhas, assim, ainda esteja faltando, mas, assim, algo me diz que no futuro tende a
a crescer, assim, como tem nas escolas de samba do Rio de Janeiro, né, a gente vê uma série de abordagens fantásticas aí nos enredos e tal. Creio que o futuro das quadrilhas juninas pode ir no mesmo rumo, no mesmo sentido, no futuro muito breve. Pronto, eu fui pesquisar aqui, mas não aparece o nome do boi. Quando eu fui para Parintins, lá tem um boi, lá tem o garantido, tem o caprichoso, mas tem um boi rosa, que é um boi de um grupo de homossexuais que tem lá. E eu fui pesquisar aqui, engraçado, o Google não fala dele. Eu esqueci o nome dele, que era para mostrar essa parte contra-hegemônica, né? Na comunicação, mas depois eu pesquiso e mando para vocês. Pois bem, então assim, eu acho que a gente pode finalizar, né? Assim, foi muito boa a discussão, foi excelente a apresentação, né? Eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos e satisfeitas, né? Que tenham matado algumas curiosidades e adquirido conhecimento sobre a festa junina, né, que é diferente daquela última apresentação, né? Essa apresentação aqui é um recorte, né? E assim, nossa imensa gratidão à Bruna, né? Maela, nossa gratidão a vocês que estão presentes aqui. Maela, quer falar alguma coisa? Só agradecer também. Obrigada, professora, por ter compartilhado, né, sua pesquisa conosco. E esse é o nosso 6º encontro. Temos mais 3 encontros, né? Semana que vem o professor Marcelo Pires vai falar sobre comunicação no século XXI. E só agradecer e parabéns. Uma pesquisa de fôlego, né? Uma pesquisa excelente. E muito obrigada. Então, Bruna, quer falar mais alguma coisa para a gente finalizar? Também agradecer, professor, agradecer muito a atenção do pessoal que ficou, agradecer novamente ao convite, professor Itamar. Eu acho muito interessante a iniciativa desse ciclo de debate, discussão, nomes de peso, presenças assim marcantes, fortes, temas interessantes. E assim, eu acho que a comunicação só tem a crescer e a ganhar, né, com a disciplina, com o ciclo de estudo, com esses debates, com a circulação assim entre a variação de pessoas de vários estados, assim, eu acho que é muito rico esse movimento. Agradecer também a Ermaela, que colaborou aí muito aí com a organização, e o pessoal que está presente, o pessoal que comentou aqui no chat, eu agradeço também. Muito obrigada e fico disponível aí para uma próxima oportunidade, viu? Estamos juntos. Obrigada aí, pessoal, pela participação. Boa noite. Boa noite. Eu só desejo que os alunos e quem esteja aqui assistindo goste da comunicação e passe a ser pesquisador e pesquisadora. A ideia é essa provocação. Por favor. Então eu vou parar aqui a gravação